Bem-vindo ao Manual da Fruticultura. Meu nome é Eric, sou engenheiro agrônomo e no vídeo de hoje você vai descobrir quanto que custa para implantar 1 hectare de pimenta, seja ela pimenta de cheiro, pimenta malagueta ou pimenta jalapeño. Vou trazer aqui várias informações riquíssimas para vocês, detalhadamente das condições ideais que tem aqui na minha região. Mas antes de entrar nos valores em si, o que eu vou gastar, quantos reais de tal coisa, quantos reais daquilo, tenho que fazer algumas observações. Por exemplo, vamos considerar que você vai cultivar a sua pimenta com espaçamento de 1,20 m por 80 m, 1,20 m entre linhas e 80 cm entre plantas, que é o mais recomendado. Porém, alguns ajustes aí podem ser feitos. Eu gosto muito de trabalhar com espaçamento maiores. Esse é o padrão. Então, com isso, vai caber na média de 10.400 plantas por hectare. Não vai entrar nesse custo de implantação os gastos com aluguel, que às vezes você já tem a propriedade e varia muito aí de região para região ali o preço do aluguel. Também não vai estar entrando nessa conta sistema de irrigação, que o sistema de irrigação a gente calcula ele como investimento que você pode estar utilizando para pimenta, para banana, para pasto, para quintal. Então isso não vai entrar esses dois fatores. E também um terceiro fator, os implementos agrícolas, como por exemplo bomba pulverizadora, bomba costal, roçadeira, trator e vários outros implementos ali que você vai precisar no dia a dia, porque vai depender muito do que você tem, o que você quer utilizar. Então isso vai entrar tudo em investimento, não em custo de produção. Vamos para o primeiro gasto que você vai ter na implantação do seu cultivo de pimenta. Você vai ter que gastar com o preparo do solo, fazer cova, aração, gradagem. Caso não tenha os implementos agrícolas, caso tenha que alugar, vamos considerar aqui no valor de R$ 890 reais, que é o valor mais ou menos aqui praticado na minha região. Na sua região pode ser um pouco mais, um pouco menos, vai variar muito aí de cada caso para caso e de como que você está fazendo esse preparo do solo. Mas vamos considerar esse valor para a gente continuar essa tabelinha certinha aí e no final você descobrir quanto que vai gastar em cada pé de pimenta. Outro gasto muito importante que você vai precisar é fazer a abertura de covas. Eu costumo trabalhar fazendo abertura de covas aí para melhorar e facilitar o sistema radicular da planta. Geralmente aqui você vai gastar em torno de R$ 2.500 com mão de obra para estar suprindo essa necessidade ali de abertura de covas, fechar a cova, o plantio da pimenta ali, aqueles gastos de implantação mesmo da pimenta. 2.400 mais 890 por enquanto, já esses são os valores. Outro gasto muito relevante aí para o cultivo de pimenta que deve ser feito é o controle das formigas cortadeiras, aquelas formigas saúva. Se você não fizer esse controle desde antes da preparo do solo e durante o plantio da pimenta, você não vai colher pimenta, você vai cortar bastante. Geralmente tem um gasto ali em torno de R$ 280 reais com isca e com mão de obra. Você contrata um funcionário para estar fazendo esse trabalho de vistoriando, caçando esses locais onde essas formigas estão e está colocando essas iscas. Outro gasto muito importante, se não for o mais importante, são as mudas. Aqui na minha região, a muda de pimenta está girando em torno de 25 centavos por planta. Considerando aquele valor de R$ 10.400 e mais uma sobra que você tem que ter já para estar replantando aquelas mudas que sempre acontece de morrer, em torno de 5 a 10%, é normal de estar perdendo essas mudas na implantação. Você vai ter que gastar com mudas na faixa de R$ 2.250. Para você fazer o plantio é necessário análise de solo. Na análise de solo você vai saber se precisa calcário, qual que é a deficiência daquele solo entre nutrientes, matéria orgânica. E nesse caso, como a gente não temos análise de solo, vamos considerar uma adubação T alta, consideravelmente alta, na faixa de 150 gramas por polvo ali do adubo de plantio. Nesse caso aqui, com os valores da minha região, para essa ocasião, você vai gastar R$ 5.760 com o adubo no plantio. Caso a sua adubação
seja uma adubação mais avançada, você quer implementar ali um adubo orgânico, que seja uma cama de frango, um esterco de galinha, um esterco de gado, você vai ter um gasto ainda maior. E caso seja necessário fazer a calagem, que é a correção do calcário, você vai ter um gasto ainda maior. Considerando também um valor médio aqui na minha região, com calcário e com adubação orgânica, você vai gastar na faixa de R$ 2.160 para estar suprindo essa necessidade. Lembrando que esses valores que eu estou trazendo aqui para você são valores médios da minha região, vai variar de produtor para produtor e de estado para estado, cada canto do Brasil. São nas minhas condições, na média dos meus produtores que eu venho acompanhando nas condições aqui de Goiás. Mas também não é só isso, você vai precisar geralmente de ter gasto com defensivos logo de cara. Às vezes você vai precisar da aplicação do inseticida para o controle do cupim, às vezes você vai precisar ali de estar aplicando um fungicida protetor nas raízes ali para não dar aquela proteção radicular, às vezes você vai estar precisando ali de fazer alguma aplicação já do inseticida para estar protegendo aquelas plantas ali, um sistêmico. Então, na média ali, na implantação, você pode acrescentar ali na faixa de uns R$ 280 com defensivos. Porém, não para por aí os gastos. Você vai ter mais gastos ainda com mão de obra. Essa mão de obra agora vai gerar em torno de R$ 480. Ela é especificamente para você estar aplicando esse adubo de plantio, para fazer aquela aplicação com defensiva após o plantio das mudas. Simples, bem mais barata do que a outra mão de obra praticada anteriormente. Vamos considerar aqui também mais alguns gastos extras que vai gerar na faixa de R$ 670 mais ou menos. Isso inclui frete, alguma cola para você estar ajustando os implementos de irrigação, algum ajuste de torneira, alguma peça pequena que você vai necessitar ali na parte de instalação da irrigação, alguma muda que faltou, algum adubo que passou do preço que faltou aqui, outro ali. Então vamos jogar nessa média com gastos extras. Com isso, você vai estar completo os custos de implantação da sua roça, que é 1 hectare de pimenta, que vai ter aproximadamente no valor de R$ 15.270, ou seja, na faixa de R$ 1,46 por planta. Considerando que você vai estar fazendo a implantação do cultivo de pimenta, mas vai colher na faixa de 60 a 90 dias depois, esse gasto para você chegar até na colheita vai aumentar um pouco mais. Ele vai sair de R$ 1,46 por planta e vai chegar até no valor de R$ 2,08 por planta, porque vai aumentar na média entre 2 a 3 adubações de cobertura, que essa adubação de cobertura vai ser o equivalente para você ali, tirando a média ali que eu tenho na minha região, na faixa de R$ 2.160. Com o adubo você vai estar suprindo essa adubação de cobertura até iniciar a colheita para essa área específica. Mais ainda você vai ter gasto com mão de obra. Vamos considerar ali que você vai estar pagando um funcionário para estar cuidando dessa área toda, mais o seu serviço. Considerando um salário de R$ 1.300, 2 meses, R$ 2.600 com mão de obra até o início da colheita. Também você vai ter alguns gastos com defensivos agrícolas e com fertilizantes foliares. Por exemplo, a pimenta é muito comum de estar utilizando cálcio e boro para pegamento de fruto. Está utilizando também potássio como foliar, fertilizante foliar, para dar enchimento e peso no fruto. E alguns defensivos como fungicidas, inseticidas e acaricidas, que vai usar bastante. Tem muito ataque de acro no cultivo de pimenta, principalmente pimenta de cheiro. Estes defensivos e fertilizantes foliares vão te gerar um gasto de na faixa R$ 1.608 até você iniciar ali o período de colheita e começar a colheita. Vai depender muito de quais pragas que está ocorrendo na sua lavoura, de como que é o seu acesso a esses defensivos e como que foi feito o trabalho anterior de monitoramento. Você já sabe, acompanha aqui o canal meu, sabe que não existe esse negócio de fazer aplicações tabeladas de defensivo. É tudo monitoramento da área para ver o que vai precisar
está aplicando ali. Com isso, seu gasto total, desde antes da implantação até no início da colheita, vai ser em torno de R$ 21.638. Isso tirando aluguel, tirando irrigação, tirando os implementos agrícolas que você vai estar e equipamentos que você vai estar utilizando no seu cultivo de pimenta. Isso vai ser proporcionalmente R$ 2,08 para cada pé de pimenta. Então agora você já sabe, com essas condições aqui, cada pé de pimenta daquele te custou R$ 2,08. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.